Olá, amigo! Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu vou ensinar como usar a função lambda para criar a função split e como criar uma fórmula monstruosa no Excel, daquelas que se o seu chefe ver, vai pensar: "Nus, esse cara é bom, hein?" Então, esta função split, ela funciona da seguinte forma: eu tenho aqui uma combinação de caracteres e na função split, eu informo aqui qual é o meu texto, qual é o meu separador e qual é o index. Então, nesse exemplo aqui, o meu texto é esse aqui, o separador é um ponto, eu escolhi ponto aqui, e o index é o 2. Então, na função aqui vai retornar 5. Vamos ver? Então, retornou 5. Então, se eu mudasse aqui o index para 3, por exemplo, iria ser 7, tá? E assim sucessivamente. O meu nome é Alexandro Santos, eu sou especialista Excel certificado pela Microsoft e a função Lambda, ela está disponível nas versões mais atualizadas do Excel. E a função Split, até a presente data da gravação deste vídeo, não existe. E é esse o objetivo da Lambda: ajudar o usuário a criar funções personalizadas no Excel. Tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só aqui, ó. Vou te ensinar a criar uma função monstruosa no Excel, tá? O segredo é o seguinte: você vai dividir o seu raciocínio e vai quebrando ele e vai fazendo essa montagem aí desta fórmula, tá? Então, primeiramente, vamos montar a fórmula que a gente precisa. Primeiramente, eu quero o primeiro número aqui, que é o 7, tá? Então, eu vou usar a função texto antes do ponto, né? Então, a função texto antes, eu vou escolher a célula aqui C4, né, onde está o meu texto, e vou colocar o ponto aqui, que é o texto que eu quero usar como referência, ok? Então aqui eu já tenho o 7, tá? Agora nós queremos o 5. Já que nós queremos o 5, que é o segundo dígito aqui, eu preciso voltar aqui a essa mesma situação aqui. Para isso, eu vou usar a função texto depois, e vou colocar aqui, ó. Então, texto depois do ponto vai eliminar aqui o 7 e vai começar aqui do 5. Então vai ser 5, 7, 8, tá? Então é texto depois. Agora, se eu baixar isso daqui, ó, ele já vai retornar 5, do jeito que eu quero. Se eu baixar esse aqui, ele já vai retornar 7, 8, do jeito que eu quero também. E aqui vai retornar o quê? O terceiro dígito, que é o 7, tá? Se eu baixar aqui para baixo, então vai retornar aqui o 8. E se eu colocar isso aqui para baixo, não vai dar erro, tá? Então, repare que no final, observe que no final eu vou ter uma fórmula monstruosa. Só que, olha como está simples o meu raciocínio. Cada uma dessas fórmulas aqui, cada uma dessas funções aqui, ela está pequena, né? Então, mas no final ela vai ficar bem grande, tá? Como eu estou falando aqui muitas vezes aqui a palavra função e a palavra fórmula, tá? Eu vou explicar rapidamente aqui. Função é isso aqui, por exemplo. Texto depois aqui é uma função. Quando eu faço um alinhamento de funções, aí eu tenho uma fórmula, tá? Tenho duas, três funções. Aqui, aí é uma fórmula. Bom, então vamos resolver isso aqui. Como está retornando um erro, eu vou falar o seguinte, que se for um erro, ó, o que eu fiz? Eu recortei aquele texto, tá? Eu recortei a função
sem o igual, tá? Eu selecionei e dei em Ctrl X. Então, se for um erro nesta fórmula, então vai retornar vazio, tá? Se não, aliás, corrigindo, tá? Se for um erro, não é para retornar vazio. Eu quero que retorne esse número aqui, ó. Se for um erro, vai retornar esse número aqui. Ok, ó. Com isso eu fecho o cerco aqui. Mas eu quero considerar que pode ser que tenha menos dígitos aqui. Eu quero considerar que possa ter 3 dígitos. Se tiver 3 dígitos, vai dar erro também aqui. Nesse daqui. Esse de baixo deu, mas vamos tratar depois. Vamos tratar esse agora. Tá? Então vou selecionar aqui do igual para frente, ó. Não seleciono igual. Dou Ctrl X e aciono aqui minha fórmula, minha função, se erro. Então, se for um erro onde? Nesta função, que eu copiei agora, eu estou colando, Ctrl V, ponto e vírgula. Se for um erro, então eu quero que retornem esse valor aqui, ó, e fecho parênteses. Ok? Agora, se fosse só 2 dígitos, aí agora eu tenho que arrumar esse aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Vou recortar, Ctrl X, e invoco aqui esse erro, ó. Quando eu coloco aqui S, aí já vem aqui as funções que começam com S. Então, se erro, colo, ponto e vírgula, seleciono esta célula, C5. Ok. Agora, e se por acaso só tivesse um dígito? Aí ia ter um erro aqui, nessa daqui. Então, eu vou falar o seguinte, que se for um erro, recortei, invoquei esse erro. Se for um erro, ponto e vírgula, eu quero que retorne isso aqui. Então, com isso, eu consegui retornar um número para quantos caracteres forem, até no máximo 4, porque esse é o meu limite. Ah, Alex, mas eu queria que fosse 5 caracteres. Bom, aí você teria que programar um pouquinho mais aqui do que eu fiz. Mas aí fica ao seu critério. O problema também dessa função que eu estou criando aqui, problema não, uma limitação que tem é essa, que eu tenho que deixar tudo programado. Então eu não consigo fazer com 5 caracteres. Eu posso até fazer se eu fizer com VBA. Nessa função aqui, você não vai usar VBA, tá? Então, eu posso até, dependendo do retorno aqui desse vídeo, eu posso até ensinar depois a fazer com VBA. Beleza, então vamos continuar aqui. Observe que nós temos mais problemas aqui, ó. Então, quando tem 3 caracteres, aqui também é um problema. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recortar isso daqui e vou colocar um segundo se erro. Eu vou falar o seguinte, ó. E se for um erro agora sim eu quero que retorne vazio. Então, ponto e vírgula, faltou ponto e vírgula aqui. Vou colocar ponto e vírgula, vazio, fecho. Beleza. Vou diminuir um. Repare que eu estou fazendo bem por etapa mesmo essa fórmula. Recortei aqui, vou falar se erro, vazio. Tenho esta, deixa eu deixar agora aqui, preparar essa situação aqui. Se for só um número, então recorto, coloco o segundo se erro, vazio.
Minha máquina está com um delayzinho aqui, uma dificuldade para digitar. E, por fim, pode ser que aqui seja vazio também. Se for vazio, aqui está retornando zero. Eu vou falar o seguinte, ó, que se aqui... Ó, eu sempre recorto, tá? Antes de colocar. Não precisaria recortar. Poderia colocar sem recortar, mas eu acho melhor que assim eu vejo mais limpinho aqui, tá? Então, se esse aqui é igual a vazio, então vazio. Se não, aí eu colo aqui o conteúdo que eu tinha, tá? Então com isso eu resolvo até se for vazio. Então vamos começar aqui de novo aqui. Vamos conferir aqui se está tudo ok. Ok, tudo ok. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui. Vou começar a montar aqui essa fórmula aqui de uma forma maior aqui. Vou colocar aqui um número aqui, o número 1. Então vou falar o seguinte, ó. Vou começar com o igual aqui, ó. Se esse aqui, esse cara aqui, for igual a 1, então, ponto e vírgula, né? Então, eu quero que retorne esse valor aqui. Ponto e vírgula. Esse C aqui vai ficar aberto e os próximos também. Depois eu vou fechar tudo no final, tá? Se esse cara aqui for igual a 2, então eu quero que retorne esse aqui. Se outro C aqui. Se esse cara aqui for igual a 3, então eu quero que retorne esse aqui. Outro C. Se esse cara aqui for igual a 4, aí eu vou querer que retorne esse cara aqui. Se não, aí se não for nenhuma desses números, eu vou colocar aqui index não configurado. Por exemplo, se você colocar o 5, é não configurado. Tá, então vamos ver quantos teve aqui. Ó, teve 4 condições, então vai ser 4 Cs, né? Então vai ser 4 aqui fechando, 4 fechamento de parênteses. Coloquei 4 aqui. Vamos ver se deu certo. Eu tô com um problema aqui de memória, não sei o que está acontecendo, que está demorando para... Bom, aqui já foi. Então vou colocar aqui 2. Olha como está demorando. Não estou conseguindo digitar. Eu já sei o que é, não, não é problema de memória não. É o meu teclado. Eu vou... Fiz uma mudancinha aqui.
Agora, penso que agora vai estar resolvido. Pronto, agora sim. Bom, então vamos lá. Se eu colocar 1 aqui, vai retornar 5. 2. Se eu colocar 2 aqui, deu não configurado. Eu pulei o 2. Que coisa, não? Se for 1... Ah, tá. Esse daqui eu não fiz direito, ó. Ah, tá. É porque faltou aqui, ó. Meu teclado tava faltando aqui. Beleza, agora foi. Agora foi. Vamos terminar de testar. Se eu colocar 3, eu espero um 8. E se eu colocar 4, eu espero um 7. E se eu colocar 5, index não configurado. Excelente. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Esse bloco aqui, todinho aqui, ele não pode ficar espalhado as referências. Ele tem que... E todo mundo tem que se referenciar a única célula, a C4. Então eu vou cuidar que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, esse aqui já está se referenciando a C4, ótimo. Mas esse aqui, ele se referencia a C5. Não podemos permitir isso. E C5 está se referenciando a C4. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula aqui da C5 e vou colar ela aqui, ó, onde está pedindo C5. Eu vou substituir por isso aqui, tá? É, Ó, essa C5 aqui, nenhuma delas pode se referenciar a ela. O que que eu vou fazer? Eu vou ver quem está se referenciando a ela, ó. Essa daqui se referencia a ela. O que que eu vou fazer? E C5 se referencia a C4. O que que eu vou fazer, então? Não, C4, beleza. Então, já que essa C6 que se referencia a C5, eu vou fazer essa C5 se referenciar... Vou substituir, aliás. Porque agora C5 está direto lá, ó. Não tem intermediação dessa daqui. Deixa eu ver. Ninguém está passando por aqui mais. Então, essa daqui eu posso até deletar, ó. Ninguém está passando mais por ela. Essa daqui vai para C4, ok, é isso que eu quero. Mas essa daqui está indo para cá, ó. Não podemos permitir. O que vamos fazer é o seguinte. Vamos copiar isso daqui. E vamos colar aqui. Deixa eu ver se ainda tem alguma. Essa aqui está se referenciando a essa. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, vamos copiar essa daqui e vamos colar ela aqui do lado também. Beleza. Então aqui, ó, tá se referenciando duas vezes. Olha como a nossa fórmula já está ficando grande. Beleza, então agora ninguém mais se referencia a essa, então posso deletar. Agora parece que essa daqui se referencia a essa ainda. E essa aqui está se referenciando certo. Então, eu vou pegar essa função aqui e vou passar ela para cá. Ó, onde está aqui C7, eu ponho essa função aqui. Ninguém mais se referencia a ela, então posso deletar. Está ficando monstruosa a nossa função. Deixa eu ver, todo mundo aqui agora está se referenciando a C4. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um número aqui.
eu só posso ter uma função, tá? Só posso ter uma função. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa daqui, nessa aqui que está se referenciando aqui em cima, eu só vou pegando, eu só vou copiando para cá. Então, por exemplo, tem uma que está se referenciando na B4. O que, que eu vou fazer? Vou pegar essa B4, vou ver onde está se referenciando a ela. Ó. Seleciono e colo por cima. Beleza. Então, essa aqui não preciso mais dar. B5. Copiei. E agora eu vou ver quem se referencia a B5. Olha como já está ficando monstruoso isso daqui. Pronto, não preciso mais da B5. Agora, B6, né? Vamos ver quem está se referenciando na B6. A gente vem aqui. Aqui, B6. É só uma referência mesmo, né? Então, essa aqui, ó. Selecionei, colo por cima. Beleza. Ninguém mais se referencia na B6, ó. Quando você clica na célula, na sua função, você consegue ver onde estão as referências. Então, isso ajuda bastante. Então, posso deletar aqui. Próximo é B7. Vamos ver quem está se referenciando aqui na B7. Aqui, ó. Colei, beleza. Eu dei uma ajustadinha aqui no Excel para a gente conseguir enxergar a fórmula todinha aqui, tá? Então, observe que toda essa fórmula monstruosa aqui, ó, ela está se referenciando só a C4 e também a B9. Isso daqui eu já posso deletar também. Agora aqui, eu vou deixar essa daqui, tá? Eu vou deixar porque você vai entender por que eu vou deixar essa daqui. Oi, gente. Eu estava editando aqui o vídeo e eu achei que esse ponto não ficou muito claro, muito didático. Então eu vou explicar um pouquinho melhor por que eu estou deixando o conteúdo desta célula aqui, B9, de fora da fórmula. Eu poderia colocar lá dentro da fórmula, tá? Mas por que eu posso deixar ele de fora? Porque ele vai ser uma variável na minha função. Então, por exemplo, esse daqui também vai estar do lado de fora. Então, esse daqui é o quê? Em C4 vai estar o meu texto. O meu texto é uma variável. Beleza. Outra variável é o separador. Só que o separador, eu acabei optando por já deixar ele dentro da fórmula, mas eu poderia ter deixado ele numa outra célula. Entendeu? Eu poderia ter deixado ele numa célula separada. E a outra variável é o index. Então o index eu deixei ele separado também. Então, se você parar para pensar, eu tenho duas variáveis aqui que estão separadas da minha fórmula monstruosa. Tem aqui B9 e C4. Ok? Então, vou continuar a aula que agora eu acho que vai ficar mais claro. Obrigado. Então agora, beleza. Tá prontinho aqui nossa fórmula. Agora você precisa entender quais são as variáveis que você tem aqui nessa fórmula. Eu vou guardar essa fórmula aqui, ó, sem mexer, tá? Caso dê algum problema, mas eu vou colocar ela aqui agora. Ó. Eu cliquei aqui no plique, que é aspas simples, colei aqui, ó, que agora eu tenho um texto aqui. Eu vou observar aqui e eu vou ver quais são as referências que eu tenho aqui, tá? Aliás, quais são as variáveis que eu tenho aqui. Então, a variável que eu tenho está na célula B9. Vamos chamar ela de index, né? Que na B9 é um index. Então, as variáveis que eu tenho é
chama-se index. O index não é a B9? O que eu vou fazer então? Eu vou copiar index e vou, aliás, corrigindo, né? Aqui em cima eu ponho B9. Eu selecionei aqui, tá? Para não mudar lá na minha outra é, fórmula de referência. Então, beleza, substitui tudo. Você já vai entender o que está acontecendo aqui, tá? Beleza. Meu objetivo aqui é que não tenha nenhuma célula aqui marcado. Tudo vai ser variáveis. Então, C4, o que é C4? C4 é o meu texto, né? Deixa eu organizar isso aqui melhor aqui. Então, meu texto. Concorda que C4 aqui é o meu texto, tá? Então eu vou pegar e vou substituir aqui C4 por meu texto. C4 pela palavra meu texto. Ok. Vamos ver se tem mais alguma referência aqui. Tem uma referência implícita aqui. Porque na fórmula não tem apenas uma referência de célula. Eu também posso digitar direto na célula. Aliás, na função. É, então, eu digitei direto aqui, ó. Digitei direto aqui o ponto. O ponto também é uma variável, porque não precisaria ser ponto, poderia ser uma outra coisa, por exemplo, uma barra, uma vírgula, ponto e vírgula, entendeu? Então, isso também é uma variável, tá? Então, eu vou chamar essa variável aqui de separador. Vou colocar ela aqui organizado, então, separador. Eu estou colocando isso aqui do lado de fora, nem precisava, tá? Separador. Estou colocando aqui só para me ajudar no raciocínio. Então, copio aqui e eu vou substituir aqui. Observe que quando eu seleciono aqui, ó, eu seleciono duas células, porque assim quando eu fizer a alteração, e o atalho que eu uso aqui para chamar o localizar substituir é o Ctrl, nossa, é incrível. Eu tô tentando falar, ó, quando eu faço é normal, mas tentando falar é Ctrl U, ó, que eu faço. Beleza. Então, qual é a palavra que eu vou colocar? É separador. E o que vai virar, qual variável vai virar separador? Essa aqui, ó, ponto. Substituir tudo. Ok. Tem mais uma coisa aqui que também pode ser uma variável, tá? Eu vou deixar assim, mas se você precisar, eu espero que você consiga com esse exemplo aqui que eu estou dando, tá? Que uma coisa que poderia ser uma variável é isso aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Eu não disse que eu quero um vazio, mas eu poderia retornar uma palavra qualquer, ou um texto, ou alguma coisa, em vez de vazio, entendeu? Mas eu coloquei vazio aqui, eu prefiro vazio por enquanto, tá? Mas pode ser que no seu projeto faça sentido você ter alguma outra coisa aqui. Beleza. Então agora eu tenho tudo aqui, ó. Todas as variáveis aqui. Agora você vai ver como é fácil. Agora é a hora de você criar a lambda. Bom, então a lambda é o seguinte, ó. Você vai fazer aqui é igual lambda. Aí você vai pôr as suas variáveis. Então a variável aqui, ó, meu texto
ponto e vírgula, separador, ponto e vírgula, index, tá? Pode colocar aqui até 240 variáveis. Acho que você não vai precisar de tudo isso, tá? Precisei só de 3. Aí, ponto e vírgula, eu posso continuar colocando variáveis aqui até dar 240, conforme eu falei, mas também você pode colocar a sua fórmula, a sua função. O que vai acontecer aqui? Então, suponhamos que fosse, se eu quisesse só fazer uma conta, por exemplo, que esse mais esse mais esse, então eu colocaria aqui meu texto mais separador mais index, tá? Não é o caso aqui. Então, eu vou te ensinar aqui a como parar isso daqui no meio. Estou fazendo uma fórmula aqui, ó, e vou parar ela no meio para pegar uma informação. Então, eu vou vir aqui e simplesmente coloco aqui clique ou aspas simples. Pronto. Agora eu posso pegar uma informação que eu preciso. Qual é a informação que eu preciso? Isso aqui, ó. Essa fórmula monstruosa aqui, ó. Você viu como ela ficou monstruosa, mas eu fiz passo a passo, com muita lógica? Então, eu vou pegar ela aqui sem o igual, e vou copiar e vou colar ela aqui, no final aqui, ó, da lambda. Ou seja, esta é a função que eu quero. E vou fechar o parênteses. Pronto, vou tirar o clique e vou dar Enter. Agora vai dar esse erro aqui de cálculo, certo? Beleza. O plano está dando certo. Vamos copiar tudo. E agora vamos criar realmente a nossa função. Então vamos aqui em fórmula, gerenciador de nomes, fórmulas, gerenciador de nomes. Veja que eu já tinha criado aqui a split. Eu vou criar essa daqui com o nome de split 2, tá? Então eu clico aqui em novo e aqui eu vou pôr o nome da minha função. No seu caso, como você não tem split, pode ser split. No meu caso, como eu já tenho, eu vou colocar split 2. E vou selecionar aqui embaixo, ó, e colar aquilo tudo que eu tinha lá, ó, Ctrl V. Deu OK. Pronto, agora eu já tenho uma função split 2. Olha que legal agora. Primeiro eu vou testar, né, antes de apagar tudo. Então, vamos ver. Qual é o meu texto? Aliás, não, primeiro eu tenho que digitar aqui, ó. Primeiro vamos lá, digitar. É igual split 2. Já seleciono ela aqui, ela aparece como uma função qualquer aqui do Excel, ó. Então, o meu texto. Qual é o meu texto? Esse aqui. Separador. Qual é o separador? O separador é o ponto. E o index? Qual é o index que eu quero? Eu vou colocar aqui o index 2. Index 2 vai retornar 5. Olha só que maravilha. Se eu colocar 3 aqui, vai retornar 8. Se eu colocar 4, vai retornar 7. Opa, coloquei 7 em vez de 4. Eu tenho que colocar 4. Tá? E se eu colocar um número fora aqui, que eu não configurei antes, ó, index não configurado. Aí, eu espero que você consiga criar aí, caso você queira um maior, né? Coloquei até 4. Até 4, mas que vai funcionar aí se for menor. Por exemplo, aqui, ó, 3. Certo? Vou apagar isso daqui, ó. Vou até colocar mais um exemplo aqui, só para você ver que isso daqui realmente funciona. Vamos criar aqui uma separação aqui com ponto e vírgula, é bem comum essa daqui com ponto e vírgula. Ó, ele parou, ele deu vazio, porque deu erro, né? Mas agora eu vou colocar aqui meu separador é um ponto e vírgula. Pronto, ó. Ele já está funcionando. E se eu colocar aqui um traço aqui no meio aqui, ó,
um hífen, e falar que eu quero o 2. Falar que quero 2, esse hífen vai aparecer aqui também, ó. Mas e se eu falar que o meu separador é o hífen agora? O meu separador é um hífen, então vai aparecer ponto e vírgula 8. Ok, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, se divertido também nesta aula. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu agradeço pela audiência. Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, dependendo da rede social. Tá? E deixa seu like também se você gostou do vídeo, ok? Obrigado.